Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quando colocamos-nos em oração, não sei você, mas eu sou convidada à contrição do meu coração. A perceber que eu sou frágil, que eu sou fraca, que eu tenho pecados, debilidades, doenças espirituais, e que nosso Senhor quer me salvar, mais uma vez, hoje. E eu peço o dom do arrependimento, Senhor, para mim e para os meus irmãos que estão orando. Estarão, Senhor, orando durante este dia, na reapresentação deste programa, porque o Senhor não é onisciente, onipresente, está sempre conosco. Perdoa-me, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. E se você quer, você pode também pedir assim a nosso Senhor. E até reclinando a cabeça, com um sentido de humildade, de pobreza, você faz um pequeno exame de consciência e deixe-se perceber pelo Espírito Santo. E peça ao Senhor perdão pelos seus pecados, pelas suas debilidades, suas fraquezas. Quem sabe um vício que está machucando aí você por dentro, remoendo você por dentro, e que você quer vencer e não tem conseguido. Diga isso ao Senhor. Jesus, eu entrego esse meu vício, esse meu pecado, essa minha fragilidade, e eu peço perdão, Senhor. Eu estou aqui pedindo perdão. Perdoa-me, Jesus. Veja o meu coração contrito, humilhado. Salva-me, Senhor. E porque nosso Senhor é misericórdia, é compaixão, Ele nos toca, Ele levanta a nossa cabeça, Ele nos perdoa, Ele nos dá a graça da esperança, da fé. É Ele, Jesus, que nos enche de paz, de amor, de luz. Obrigada, Senhor. Bendito sejas, Jesus. Ore por nós, Jesus, junto do Pai. Porque o Senhor já orou por nós lá no Getsemane. Quando o Senhor mesmo, entre lágrimas, derramando sangue, suando sangue, o Senhor disse: Pai, por estes que estavam ali no jardim das oliveiras, mas Pai, por todos aqueles que hão de crer em mim. Pai, Pai. Jesus, o Senhor que falou no alto da cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, interceda por nós, junto do Pai. O Pai das luzes, o Pai das misericórdias, o Pai de todas as consolações. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Bendito seja, Senhor, glorificado sejas, nosso Deus. E vai conversando com Deus, seja em voz alta, seja no silêncio do seu coração.
Mas não deixe passar essa oportunidade Vinde, ó Pai. de estar com Ele, de falar com Ele, de falar com o Pai, Vinde, ó Pai. em nosso Jesus auxílio. Cristo, no Espírito Santo de Deus. Estamos reunidos, Socorrer. estamos juntos, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, junto do Pai. Vinde, Eu estou aí. nos socorrer. O Pai atende, Vem, porque o Pai ama a todos. atendei-nos, Senhor. Eis-nos Ouve-nos. aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, Eis-nos aqui, Senhor. em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Eis-nos aqui, Deus. Senhor. Sustenta-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Enquanto a Luzia rezava, eu me lembrava da oração da igreja. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. A igreja todos os dias, irmãos, através dos sacerdotes, através dos religiosos, de tantas novas comunidades que também rezam, né, o ofício divino, a liturgia das horas, todos os dias nós pedimos: vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me E salvai, sem demora. sem demora. Todos os dias nós rezamos. Você pode rezar isso. Vinde, Senhor. Vinde, Senhor. Vinde em meu auxílio. Vinde em meu auxílio, Na minha Senhor. necessidade. Na minha necessidade. Na minha debilidade. Na minha debilidade. Também no meu pecado. Do meu pecado, Senhor. Vinde, Senhor. Vinde, Senhor. Vinde, ó Pai, Vinde, ó Pai. em meu Em auxílio. meu auxílio. E a imagem que me vem é do santuário do Pai das Misericórdias, como a Luzia também já estava rezando. O Pai das Misericórdias, acolhendo o filho pródigo. Acolhendo. Ele está te acolhendo nesta hora. Ele está nos acolhendo nesta hora. Ele vem em nosso auxílio. Ele vem te socorrer. Ele vem te abraçar. Te acolher, filho, filha, querido e querida. Você é um querido, você é uma querida, um amado, uma amada de nosso Senhor. E o Pai, Ele vem em seu auxílio, em nosso auxílio, nos socorrer, te levantar, te colocar de pé. Foi exatamente a experiência que a gente vai acompanhar, né, no Evangelho, na liturgia de hoje, que fez também Pedro. Ele pediu socorro, porque ele estava afundando. E Jesus o acolheu, o levantou. Essa experiência que você já pode fazer com o Pai misericordioso, com o Pai das misericórdias, que te acolhe, que te levanta, que te socorre nesta hora. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Trindade Santa. Obrigado por já Obrigada, nos acolher, por já nos acolher. levantar. Amém. Amém. E nós oramos pela paz, não é? No mundo, tantas guerras, tantas situações, tantos conflitos, tanta fome, tantas situações difíceis, os terremotos, as inundações, pessoas que perdem seus entes queridos, pessoas que perdem seus bens materiais, pessoas que não têm com quem contar, Senhor. Nós estamos por eles aqui junto de Ti, nosso intercessor maior. Nós estamos aqui, Senhor. Pedimos pelas nossas comunidades, nossas paróquias, nossas dioceses. Vinde em auxílio, Senhor. Vinde socorrer. Pedimos, Senhor, pelas nossas lavouras, por aqueles que nos enviam seus pedidos de oração, pelos pedidos de oração nas nossas capelinhas aqui da Canção Nova, mas também dos mosteiros, das igrejas, onde, Senhor, tem um pedido de oração. Nós rezamos pelos sacerdotes, especialmente por aqueles doentes na alma, todas as suas necessidades, pelas famílias, Jesus, pelas nossas famílias. Qual o nome da sua família? É esta família,
pela sua paróquia, pelos seus vizinhos. Eu gosto sempre de rezar pelos meus vizinhos, pelos jovens. Que o Senhor venha ajudá-los nos seus desafios, enchê-los do Espírito Santo de Deus, pelas intenções do nosso Papa, por toda a igreja do Senhor, os cristãos perseguidos. Está vendo que no meu coração, na minha mente, estão vindo essas intenções, mas você também tem muitas intenções. Mas nós assumimos as intenções uns dos outros. Uns dos outros. Eis-nos aqui, Jesus. Porque nós estamos em oração. Esta hora do amor vencerá, Jesus, é a sua hora. Porque o Senhor me pediu há muitos anos atrás para fazermos um corpo intercessor nesse horário, para que o Senhor pudesse tocar, curar os corações, libertar. Por isso Jesus entra nos hospitais, nos asilos, nas casas de saúde. Senhor, onde tiver alguém agora acordado, esperando a graça passar e chegar até a sua pessoa, abraça Jesus, abraça-nos, Senhor, porque nós precisamos, nós necessitamos. E para o nosso consolo, nós trazemos esta passagem de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 e seguintes. Eu vou ler a Sagrada Escritura e você vai acompanhar aí, sabendo que esta palavra é para você hoje. É para você hoje esta palavra, é para mim, é para nós. Mateus 14, 22. Jesus havia feito o seu primeiro milagre, isto é, o milagre dos peixes. Primeiro milagre dos peixes, dos pães, desculpe. E então Jesus, em seguida, mandou os seus discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Como isso me chamou a atenção. Depois que Jesus despediu a multidão, ele subiu a montanha sozinho para orar. Anoiteceu, olha quanto tempo Jesus ficou em oração com o Pai. Anoiteceu e Jesus continuava ali sozinho. Está aqui na palavra de Deus. O barco, entretanto, já longe da praia, era sacudido pelas ondas, pois o vento lhes era contrário. Na quarta vigília da noite, isto é, já quase de madrugada, Jesus foi até os seus discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritavam de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu: vem, Pedro, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com muito medo e
começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E Jesus então lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco e vendo, o vento cessou, os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É uma passagem tão conhecida da Sagrada Escritura, de nós cristãos. Mas eu fiz questão de trazê-la aqui, porque ela tocou meu coração hoje. E eu peço ao Espírito Santo que toque o seu coração hoje. Que venha agir em você, como Ele está agindo aqui em mim, sobre mim. Porque tocou-me quando a palavra diz que Jesus ficou sozinho. Olha a importância de nós buscarmos um lugar para nós rezarmos sozinhos, ficarmos a sós com Deus. Nós só podemos ouvir a Deus, entender as coisas de Deus na nossa vida, se nós damos um tempo para estar junto dEle, com Ele, a sós. Temos que cultivar, Senhor, esse tempo a sós contigo. Mas também temos que ter a coragem de escutá-lo para ir às águas mais profundas, de colocar o nosso barco mar adentro, a nossa vida mar adentro. Não fugimos das situações, Senhor, mas em meio às tempestades, os ventos contrários, nós sabemos que demos tempo para estar com o Senhor a sós. E é o Senhor que vem em meio à tempestade. Ele vem em meio aos vendavais, aos ventos contrários. E nós ficamos assustados, temerosos, por causa das tribulações da nossa vida. Somos Pedro, somos os outros apóstolos, que nos agitamos, medrosos, e que precisamos ouvir o Senhor, dizendo-nos: coragem, coragem, Luzia, sou eu. Não tenha medo. E rezando sobre esta palavra hoje, eu me lembrei de tantas tribulações que eu vivi nesses últimos anos. Tantos ventos contrários. E que hoje eu estou em paz, pacificada. Porque o Senhor me disse: Luzia, coragem. Mas eu achava que tudo era um fantasma, tudo ameaçando a minha vida, a minha vocação, ameaçando a própria Canção Nova. E Ele veio, Ele nos salvou, Padre. Renata, Sapo, Ele nos salvou. Ele veio em meio aos vendavais. E é isso que nós temos que fazer, não só eu. Reconhecemos verdadeiramente, Senhor, Tu és Deus, o Filho de Deus vivo. Jesus, o Senhor das nossas vidas. Jesus, o Senhor da minha vida. Jesus, o Senhor da Canção Nova.
Jesus, o Senhor de todo consagrado, missionário da obra Canção Nova. Jesus, o Senhor, verdadeiramente Deus, de tudo que realizamos e fazemos, de tudo que você faz aí na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua profissão, no seu casamento, com os seus filhos, seu marido. Você jovem, qual o seu nome? Onde você se encontra? Porque o Senhor está conosco. Bendito sejas, Jesus. Fala mais, grita no nosso coração, Senhor, na nossa vida. Jesus, eu confio em vós. Obrigada, Senhor. Nós confiamos, Senhor, e por isso nos colocamos em oração. Nós confiamos, Senhor, e por isso intercedemos. E como Pedro, Senhor, queremos dizer-te: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Estamos atribulados, estamos afundando. Senhor, salva-nos. Senhor, vem em nosso auxílio. Vem, Senhor, em nosso socorro. Vinde, Senhor, nos salvar. Vinde, Senhor, nos confortar, nos levantar nesta hora de intercessão. Reze também pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua família, pela situação que você está vivendo, também de desespero, de desesperança. O Senhor nos convida, irmãos, nesta palavra, a confiança, a fé. Fé no Senhor. Confiança no Senhor. Não desanime. Não desanime. Não entregue os pontos. Confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Eu confio, Senhor. Eu confio. Confio no Senhor. Que o Senhor está comigo. E a tua palavra, Senhor, que me diz hoje: coragem, não tenhais medo. Senhor, eu me aproprio delas. Vou ter coragem. No Senhor eu posso. Tudo posso no Senhor, que me fortalece, que está comigo, que não me deixou, que não nos deixou. Obrigado, Senhor. Com coragem eu vou. Com coragem nós vamos. Com fé nós vamos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Peçamos com força: incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma.
Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez do início. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Vinde, Espírito Santo. Orar em mim. Vinde, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Vem, Espírito Santo. Falar em mim. Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. vinde. Vem, Espírito Santo. Orar em mim. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Vem, Vinde Espírito curar. Santo Vinde Deus. curar. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Incendeia minha alma, Senhor. incendeia minha Oh, meu Deus, alma, incendeia-me, meu Deus. Senhor, incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Incendeia. incendeia minha Incendeia-me, alma, Incendeia-me, meu Deus. E entre em oração como nós estamos. Incendeia a minha alma. Deixa o Espírito Santo agir em você. Incendeia-me, Senhor. Incendeia-me, Senhor. Visita-me, Jesus. Incendeia a minha alma, Pai, do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, incendeia-me. Encha-me do seu amor, do fogo do amor de Deus. Queima as minhas impurezas, Espírito Santo. Queima as minhas feridas. Sara-me, Espírito Santo. Sara-me, ó Deus. Sara-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Daqui a pouquinho Jesus estará presente no Santíssimo Sacramento do altar. E nós pedimos, como Pedro, que era livre diante de Jesus e expunha as suas dúvidas até de fé. Por isso ele ia afundando. Não tenhamos medo de sermos nós mesmos diante do Senhor. Incendeia no Senhor.